E aí galera, é isso mesmo. Hoje eu tô antecipado aqui no vídeo de fechamento. Tô até no dólar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro índice pra gente começar por ele. Eu tenho um compromisso mais tarde, então decidi antecipar o vídeo de fechamento. Agora quase 4 horas. Tem pouco tempo aqui pra fechar o horário do pregão. Mas vamos lá, né, meu povo? Primeiro, quero pedir aqui, ó, o like de vocês. Não custa nada e me ajuda bastante na divulgação, a entregar o vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve para acompanhar os vídeos de fechamento. Eu tô também já me programando para a próxima semana trazer outros conteúdos além do fechamento. Então, insights técnicos, insights mentais, psicológicos. Já tô com um roteiro bem legal aqui. Inclusive, se você tem alguma sugestão para eu trazer aqui de vídeos pro YouTube, deixa aqui nos comentários que eu vou te atender. Então, galera, vamos lá. Começando aqui pelo índice futuro, gráfico do WinZ. Eu venho aqui primeiro de tudo pelo time frame de 60 minutos identificar a zona macro onde nós estamos. Então eu já tinha localizado aqui nos dias anteriores essa última zona de congestão que o preço passou um tempo aqui. No pregão de ontem nós perdemos essa região, demos continuidade aqui, ó, no movimento vendedor, pivotamos, primeiro movimento, pullback, segundo movimento. Então, onde nós paramos aqui no final do pregão de ontem? Eu estou observando esse movimento aqui, ó, de impulsão e esse movimento de correção dentro dessa impulsão compradora. E aí eu venho com as minhas retrações de Fibo desse movimento todo e eu percebo que é a região de 61% macro. Então, lembrando que retração muitas vezes a gente testa ela na linha, mas ela se comporta também como uma média, que é o que? Região da média. Olha só aqui, ó, nós estávamos na região da média móvel de 20, ela ainda continuando inclinada para baixo, o preço dá continuidade no movimento. Então, eu sempre vejo dessa maneira, como uma possível região de interesse. Então, nós estávamos aqui em uma região já de interesse, possível ponto de parada. Ontem nós percebemos o preço sendo guiado somente aqui, ó, pela média móvel curta. Deixa eu ampliar aqui o cenário para vocês enxergarem melhor. Então o preço sendo guiado somente pela média móvel curta, nós não voltamos na média móvel de 20 e nós já abrimos testando o fundo aqui do dia anterior. Então nessa abertura pelos 60 minutos nós já estávamos muito afastados da média móvel fraca aqui, que é a média móvel de 8, também aqui afastado da média móvel de 20. E também, mais ainda, né, afastado da média móvel de 200. Então, eu estando dentro dessa região aqui, ó, de 61%, estando afastado das médias móveis curtas, já depois de um segundo movimento, ó, primeiro movimento, pullback, segundo movimento, a probabilidade de rompimento dessa região e continuação de baixa diminui bastante. Eu preciso ter o apoio das médias para dar continuidade nessa tendência. Então eu não pensei aqui no começo do dia em vender de jeito nenhum. Eu justamente queria buscar por esse retorno às médias. Inicialmente a média móvel curta, depois média móvel de 20, que é equivalente à média móvel de 200 no time frame de 5 minutos. Então hoje todas as minhas operações foram voltadas aqui para a ponta compradora. O difícil aqui foi o preço engatar essa saída, porque a gente bate bastante cabeça aqui, a gente tenta dar continuidade nesse movimento. Então olhando aqui pelo 2 minutos, olhando, ó, a região aqui de 61% se transformando numa região compradora, nós temos aqui uma anatomia de fundo formada, que é justamente um fundo arredondado com um topo, com um fundo ascendente aqui nesse cenário, né? Então uma anatomia de fundo formada. Eu comecei o dia hoje tomando aqui um prejuízo, porque eu quis antecipar uma compra, mas foi um prejuízo pequeno. Eu comprei essa região aqui pelo 1 minuto, estopei curto, então sempre os prejuízos devem ser cortados de maneira rápida, de maneira curta. Corte se a operação não está indo para onde você quer, corte ela rápida, porque muitas vezes a gente fica segurando trades ruins, trades no prejuízo. E quando o trade começa a andar a nosso favor, a gente já fica no desespero ali para querer sair daquela operação, garantir o pouco que o mercado andou para colocar no bolso, onde o pensamento deve ser ao contrário. Se o trade está indo ao meu favor, deixa o preço andar, você já acertou aquele movimento. Então corte os prejuízos rápido,
e aproveite os lucros quando o preço começar a andar. Então o mercado ele fica aqui, ó, na primeira hora, nas primeiras horas, né, até 10h15 aqui praticamente é o horário que ele dá a primeira movimentação. Ele começa o quê? Num caixote lateralizado, né? Se eu for para os 5 minutos, dessa maneira, quando a gente está andando só para o lado, sem se deslocar nem para cima e nem para baixo, eu vou aumentando o meu time frame. Então pelos 5 minutos aqui, a gente já começa a enxergar uma possível anatomia, como eu falei, de alta, né? Fundo, a primeira barra deixa esse fundo formado, nós não conseguimos voltar a agredir esse fundo e nós começamos o quê? A agredir os topos anteriores. Então, anatomia possível de fundo, pelos 5 minutos eu tenho um cenário bastante amplo aqui, que é a média móvel de 20 distante da minha média móvel aqui, ó, de 200, isso aí possibilita mais ainda o retorno para essa média móvel. Então, preço, a gente até tinha visualizado uma possível regra das duas cores, onde essa barra 2 e essa barra 7 não dão continuidade, possibilidade de compra aqui com stop no fundo. Se a pessoa deixou stop no tick, acabou sendo só ticado aqui e depois ele dá continuidade desse movimento, né? A gente ainda tem aqui, ó, uma bottom in tail também, sendo possível executar essa compra. E só que o preço demora demais, ele vai, ele volta. Então olha só, se a pessoa compra aqui, ele viu o preço ir e depois viu o preço voltar para o seu ponto de entrada. Eu fiz uma compra aqui hoje, nessa barra 20 aqui dos 5 minutos, na anulação dela, né? Viu o preço ir, viu o preço voltar. Eu devolvi também praticamente toda essa operação aqui no 0 a 0. Eu estava com alvos aqui um pouco maior, então eu estava com alvo projetando essa primeira barra para cima, alvo de 100%. O preço chegou lá perto, bateu no primeiro alvo. Hoje eu tive esse erro identificado de gestão da operação, porque eu sou mesmo um fã de executar parciais e botando lucro no bolso. Hoje eu deixei aqui um pouquinho da ganância tomar conta, mas depois consegui corrigir isso no meio do pregão e depois peguei uma operação aqui de continuidade. Além disso, eu estava monitorando também retrações desse último movimento vendedor para essa avançada dos compradores. Então a gente tinha também alvos na retração de 38% desse último movimento. Olha só, tanto que a gente sente essa região, volta para o pullback, faz o rompimento dessa região. E eu estava aqui, ó, com alvos no 50% e no 100% desse movimento aqui, desse caixote para cima. Preço quase chega lá, volta tudo para o meu ponto de entrada, me deixa aqui no 0 a 0. Então estava o quê? Com um prejuízo pequeno de 50 pontos e um 0 a 0 de uma operação que tinha dado mais de 350 pontos. Eu já estava aqui, ó, pistola, né? E aí, dei um tempo da tela, fui aí almoçar. E aí, quando eu vejo essa barrinha, número 37 dos 5 minutos, é o que? Uma indução vendedora, porque eu tenho essa barra aqui que acaba sendo uma barra de finta. Eu tenho a indução de que eu vou perder as pregas aqui. Só que na verdade isso aqui se tornou um pullback um pouco mais aprofundado. A gente segura esse movimento na retração de 61% desse dia. Olha só, como ainda era um movimento corretivo, não era uma reversão desse movimento comprador. Ainda se tratava de um pullback. Então, quando a gente testa por duas vezes essa região dos 61% e a gente deixa essa barra 37, dando continuidade do movimento, fechando para cima da média móvel de 20, foi um setup que nós, aqui com os alunos, estudamos esse setup, fizemos um encontro exclusivo para estudar esse tipo de operação, tanto na compra quanto na venda, que quando eu bati o olho, a gente testou por diversas vezes, backtestamos ele, e tem uma assertividade muito grande com o preço alinhado, com fundos ascendentes aqui, renovando os topos anteriores, ou seja, movimento se deslocando aqui, ó, para cima ainda, deixa essa barra de continuidade, não pensei duas vezes, comprei essa região, adicionei aqui, e aí sim, eu vim o quê? Para os meus alvos dessa retração que eu já estava acompanhando, fiz parcial na retração de 61%, aqui, ó, deixa eu deletar, ó, nessa região dos 61%, foi feita a minha primeira parcial, e aí eu vim conduzindo no barra, fui tirado aqui nessa barrinha 46, então comprinha aqui, adição de posição, parcial, saída da operação aqui. Foi aí o trade da parte do almoço aí, que rendeu bastante. A gente ainda volta para a retração do movimento todo do dia anterior, olha só. Paramos aqui praticamente na região da retração de 61, não conseguimos avançar mais, falhamos a continuidade desse movimento, deixando aqui um cenário sem renovar o topo, ou seja, se a gente falha na renovação do topo anterior, a probabilidade de renovar o fundo. E onde é o fundo? Aqui, ó. E aí sim o preço volta para debaixo da média móvel de 200,
Compradores tentam investir, não conseguem. Tem um acionamento aqui de uma bottom tail takeout aqui pelos 5 minutos, perdendo essa barra 76, é nova venda para alvo aonde? No fundo anterior, para renovação desse fundo. Então o índice aí foi um dia um pouco mais travado, um pouco mais complicado, vamos dizer assim, demorou pra caramba para desenrolar essa saída desse movimento. A gente teve também a 1h da tarde o discurso do Powell, que causou esse pico aqui, ó, de volatilidade. Preço vem para baixo, preço vai lá em cima, preço volta lá embaixo, cutuca fundo. Então é muito difícil de você conseguir pegar, às vezes, esse tipo de operação no meio de discurso, no meio dessa especulação. Tivemos aqui, ó, uma top tail kamikaze, que seria possível executar essa venda, apoiado o quê? Pela média móvel de 200 descendente e a média móvel de 20 que ficou lá embaixo. Então essa barra aqui já está num preço muito distorcido. Pô, média móvel de 200 apontada para baixo, média móvel de 20 ficou lá embaixo, atrás dela, do preço, né? Então já é uma região, ou pelo menos para fazer um trailing stop, se você está comprado aqui, sair daqui da posição, ou então pregar esse retorno, pelo menos, nessa distorção de preço, né? Então o índice aí ainda continua, né, um dia um pouco mais travado, sem uma tendência direcional definida. Preço voltou aqui para a média móvel de 20 dos 60 minutos. Então outra coisa que a gente pode reparar também é se a gente tem a possibilidade de deixar um fundo ascendente aqui. Como que eu monitoro esses fundos ascendentes? Justamente pelas retrações desse movimento, ó. Então existe a possibilidade, mas com essa média móvel de 20 fincada aqui para baixo, o preço ele vai sentir, ele vai demorar, ele pode ficar aqui, ó, enrolado. Quando a gente está preso dentro desse miolo das retrações do dia, é o pior cenário, né? Porque tô na faixa de Gaza, tô ali no meio da briga. Então é difícil a gente tomar rumo. Nesse momento a média móvel curta já vem sendo respeitada, porém uma micro trap zone entre a 20 e a média móvel de 8. O preço pode ficar aqui, ó, batendo cabeça até uma das médias móveis vencer ou para cima ou para baixo, dando continuidade nesse movimento. Então essa foi a visão para o índice. Operei somente do lado da compra hoje, justamente esperando por esse retorno. Meu alvo final era a média móvel de 200 dos 5 minutos, que é a média móvel de 20 dos 60 minutos aqui, ó. Tava esperando justamente por esse retorno devido ao afastamento, devido à região macro aqui de 61%. Então agora, cenário do índice visto, vamos lá para o dolinha. Cenário do dólar, vamos começar monitorando aqui, galera. De novo, 60 minutos, consigo enxergar o que, né? Vamos lá. Esse último movimento, olha só qual que é o cenário que a gente tem. Ainda média móvel de 200 apontada para cima, média móvel de 20 apontada para cima. Então é um cenário que eu estou no miolo dessas médias, é um pouco mais congestionado. Eu tenho que tentar pegar aqui operações em saídas de alvo, porque o preço ele tende a travar um pouquinho mais nessa região. Comecei o dia, como ele abriu já em gap de alta, monitorando o quê? Pelas retrações dos últimos movimentos. E aí a gente percebe a retração desse último movimento. Olha lá, praticamente pelo 2 minutos a gente abriu aqui testando o tick da retração de 76% de todo esse último movimento aqui vendedor. Testamos lá em cima, a gente já tinha mapeado nos fechamentos anteriores essa região aqui como uma região vendedora. Preço abre acima, longe das médias, entra logo esse fluxo vendedor. Então o dolinha acabou entregando o movimento aqui no primeiro candle, né? Só que para quem conseguiu pegar, pegou. Quem não conseguiu pegar, deixou um stop muito caro, né? Ó, 12 pontos de stop. Não coube esse tamanho de stop no meu bolso. Se a pessoa não pega aqui no teste da retração ou pelo 1 minuto que ele deixou uma top in tail, aqui em cima, ó. Olha só, essa barrinha 2 foi a possível entrada na venda. A pessoa acabou não pegando mais, né? Então, por mais que pagou aqui o tamanho do risco, teve que ter agilidade para entrar nessa operação. Então, preço volta aqui para a média móvel de 200, uma possível região de suporte, VWAP do dia anterior, fundo aqui também do dia anterior, se tratando como uma possível zona de suporte. Deixamos aqui um cenário de um bull 180, mas eu não entrei inicialmente nesse cenário, esperei aqui uma confirmação melhor. Ele vem, renova esse topo anterior, deixando um fundo ascendente. Esse fundo ascendente ele foi formado na retração desse movimento. Então vamos lá, pega essa máxima com essa mínima, olha lá, 61% desse movimento aqui, fazendo pullback, ó. Então impulsão, correção, pullback no 61% junto com a média móvel de 200. Eu aguardei o preço voltar para cima das médias móveis e alinhar o seu cenário, que acontece justamente onde? Nessa barra 30.
Então nessa barrinha 30 foi o meu momento da compra. Eu poderia, se eu quisesse utilizar um stop mais protetor ainda, abaixo dessa 29, porque eu estaria protegido pela média móvel de 8, estaria protegido pela média móvel de 20, protegido pela média móvel de 200 e também protegido pela retração de 61. Então um stop aqui bastante seguro, vamos dizer assim. Minha primeira região de parcial, eu trouxe para onde? Região de 50% do FIBO intraday. Então peguei todo esse movimento forte que a gente teve de queda. Primeira região de parcial, utilizei aqui, ó, no 50%. Depois o preço corrige, deixando aqui um pullback, um cenário de um VBS, é um setup nosso operacional que possibilita nós de fazermos a compra nessa barrinha 40, um VBS de Lock 1, ancorado pela média móvel de 20 direcional, ancorado pela VWAP. Então, barrinha acionada, deixa também uma bottom in tail, possibilidade de compra, eu adicionei posição aqui, fiz parciais na renovação dessa máxima. Essa barrinha 42 aqui, ela também deu indução da continuidade do movimento, mas o preço realmente sentiu aqui essa máxima. Consegui comprar bem aqui esse dólar, comprando aqui, fazendo adição de posição aqui, parcial anterior aqui, ó, no 50%, e depois na renovação da máxima. Meu alvo era a retração de 61%. Eu tava aqui, ó, quase que um tique, faltou pouquinho para ele conseguir buscar a minha região aqui de saída, mas infelizmente ele acabou frustrando o movimento. Me tirou na proteção no fundo dessa barra 47. Quando ele perde esse movimento, ó, ele já deixa um cenário de falha de continuidade, renova a mínima, eu já posso esperar por topos descendentes. Então, dessa maneira, ele congestiona, né? Porque ele fica aqui, ó, aguardando o discurso do Powell, mais no movimento lateral do que de tendência. Que horas a gente consegue ter a saída desse movimento? Quando a gente perde essa região de suporte. Então, não vou vender contra essa região de suporte, pelo contrário, eu vou esperar essa região de suporte ser perdida para daí sim executar uma venda. Então ela é perdida, a gente volta com um pullback na troca de polaridade com essa região e deixa aqui um cenário de um Bear 180. Essa barra aqui, ó, o 101 e 102 é um Bear 180. Então, possibilitando aqui a entrada na operação, na eliminação aqui, ó, no fechamento dessa 102, ou então na eliminação dessa barra 101, era possível de executar essa venda. E quais alvos eu posso trazer para essa operação? Então, inicialmente, meu ponto de venda seria aqui, nessa barrinha 102, pelo motivo do que? Bear 180, com troca de polaridade nessa região, suporte até então que estava defendendo o dia foi perdido, e aí o suporte me serve como resistência dos preços. Média móvel de 20 passou para baixo da média móvel de 200, média móvel de 8 alinhada aqui as duas paralelas, então habilita essa venda. E aí eu pego o que? O movimento macro aqui do meu dia, né? Eu tenho o movimento de impulsão, correção, pullback, rompimento. Então, ó, troca de polaridade. Posso pegar esse movimento aqui e espelhar para baixo. Então vamos lá, ó. Pego dessa máxima para essa mínima perdida, espelho o movimento. Primeiro alvo aqui atingido na barra 114. Aí a gente já vem para um discurso do Fed, né, do Powell. Aqui deu um trade, ó, de 11,5 pontos. Essa volatilidade gera, o discurso acaba gerando muita volatilidade, mas até então o que era o suporte do dia age de novo como resistência. Então aqui era suportão e aqui foi o que? Resistência dos preços. Mais uma pancada para baixo. Posso fazer novas vendas na eliminação dessa barrinha aqui, ó, 120. Após essa rejeição na região de resistência, preço rasga para baixo e vem atingir onde? Segundo alvo em linha reta. Mais um pullback lateral. Preço dá continuidade nessa barrinha. Deixa eu mudar aqui o tamanho do meu lápis. Preço dá continuidade nessa barrinha 128. É uma barra bear de Lock 3, ancorado aqui, ó, pela média móvel, guiando o movimento. E aí onde a gente vem atingir? Terceiro alvo no tick. No tick, olha só que coisa linda de ver, né? Então esse movimento aqui, ó, espelhado para baixo, gerou alvo aqui no terceiro alvo. E aí, de novo, discurso, gera bastante volatilidade. A gente tem praticamente uma volta em V, uma agressão aqui de novo nesse fundo. Acaba aqui não seguindo uma tendência, né? Porque a gente rasga todas as médias, então o preço abre bastante volatilidade. A gente tem um cenário aqui de Martin Bull ativa, ó, 3 barras fazendo rompimento e uma RBI. Nesse ponto aqui seria o ponto mais saudável para a gente pensar numa compra, né? Após
essa longa pancada de baixa e atingimos o terceiro alvo. E aí isso aqui gera bastante volatilidade, passamos de novo para baixo, não conseguimos renovar o fundo. Se a gente não renova o fundo de novo, e mesmo cenário do índice, né? A gente tem aqui, ó, fundo, falhamos a renovação do fundo. Então a probabilidade é de voltarmos e renovarmos esse topo. E aí acontece de novo com uma investida. Olha só a RBI aqui já com o cenário das médias inclinadas para cima, deixando aqui já fundos ascendentes. Preço passa de novo para cima das médias, deixa a RBI, deixa a BTzinha e joga lá na média móvel de 200. Então, alvo final dessa operação, máxima anterior. Cenário para o dólar aí foi, na minha visão, um pouco mais tranquilo do que para o índice. Trouxe aí bastante volatilidade, respeitou seus alvos. A gente teve aqui uma volatilidade de 65 pontos, então já é bastante considerado. Mas o preço volta para sua estabilidade, né? Ó, ele bateu, começou lá em cima, jogou lá embaixo e devolveu o movimento. Ou seja, bastante volatilidade para ficar no 0 a 0. E é isso, galera. Agradeço aí a audiência de cada um, agradeço o like, agradeço o comentário, agradeço a inscrição. Tamo junto e até amanhã, que é sextou.